Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus enviou o seu Filho ao mundo para que não condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Hoje, Jesus Cristo tem mais de 1.000 milhões de seguidores. Os 4 evangelhos narram os princípios da fé cristã, embora alguns factos narrados num não sejam contados noutro. Esta é a narrativa da vida de Cristo, tal como é contada no Evangelho de Lucas. Vou escrever-te um relato, meu amigo Teófilo, daquilo que aconteceu entre nós, na nossa terra, para que conheças a verdade sobre isto tudo. No tempo em que César Augusto era imperador de Roma e Herodes era rei da Judeia, Deus enviou o anjo Gabriel junto de uma rapariga virgem da povoação de Nazaré. O nome dessa jovem era Maria. Não tenhas receio, Maria, pois foste abençoada por Deus. Ficarás grávida e terás um filho, a quem chamarás Jesus. Como pode ser isso, se sou virgem? O Espírito Santo descerá sobre ti, porque aquele que tu vais dar à luz é o Filho do Deus eterno. O seu domínio não terá fim. Depois disso, Maria foi a uma povoação de Judá visitar a sua prima Isabel, que também estava grávida. Isabel. Maria, minha prima Maria, Deus favoreceu-te sobre as outras mulheres. Bendito é o filho que trazes no ventre. Quando entraste e me falaste, o meu filho dentro de mim saltou de alegria. A minha alma louva o Senhor e o meu espírito alegra-se em Deus, meu Salvador. E agora todas as gerações me chamarão abençoada por Deus. Saiba toda a gente que, por ordem do imperador César Augusto, haverá um recenseamento geral da população do Império Romano. Toda a gente é obrigada a recensear-se, cada um na sua localidade de nascimento. Maria e José partiram para Belém para aí se inscreverem os dois. Mas não houve lugar para eles em nenhuma estalagem. Só encontraram um estábulo. Nessa noite em que Jesus nasceu, estavam naqueles campos alguns pastores guardando os seus rebanhos, e um anjo apareceu-lhes e foram envolvidos pela luz da glória de Deus. Nasceu em Belém o Salvador, o enviado de Deus, o Senhor. Os pastores apressaram-se a ir procurar e ver o bebé recém-nascido no estábulo e começaram a contar a toda a gente o que tinham visto e ouvido. O menino foi circuncidado conforme o hábito e deram-lhe o nome de Jesus. Levaram-no depois a Jerusalém para o apresentarem ao Senhor. No templo existia um homem bom e piedoso a quem o Espírito Santo revelou que não haveria de morrer sem ver o Messias. O nome desse homem era Simeão. Senhor, agora posso morrer em paz, pois cumpriste a tua promessa. Já vi com os meus olhos o Salvador,
Esta criança é a luz que brilhará sobre o mundo. Que Deus vos abençoe. Depois de terem cumprido tudo de acordo com a lei de Moisés, deixaram Jerusalém e regressaram a Nazaré. Quando Jesus tinha 12 anos, aconteceu que José e Maria foram a Jerusalém para a festa da Páscoa e levaram consigo Jesus. Quando regressaram a casa, sem se darem conta do equívoco, Jesus ficou na cidade. Só no fim do primeiro dia começaram a procurá-lo e voltaram a Jerusalém. Encontraram-no ao fim de 3 dias, sentado no templo, dialogando com os doutores e anciãos. De onde é esta criança que nos faz tais perguntas? É de Nazaré. Pensávamos que tinha vindo connosco. Perdoem o seu entusiasmo. Todos os que o ouviram ficaram maravilhados. Filho, por que nos fizeste isto? Teu pai e eu temos andado aflitos à tua procura. Porque me procuravam. Vocês sabem que tenho de me ocupar da casa do meu pai. Jesus voltou com eles para Nazaré e crescia em estatura, em sabedoria, agradando a Deus e aos homens. No 15º ano do reinado do governo do imperador Tibério, sendo Pôncio Pilatos governador da Judeia, Herodes rei da Galileia e Anás e Caifás os chefes dos sacerdotes, Deus falou por intermédio de João que vivia no deserto e percorreu toda a terra em redor do Jordão, pregando o batismo do arrependimento para o perdão dos pecados. Arrependam-se dos vossos pecados e sejam batizados. Deus perdoará os vossos pecados. Como está escrito no livro do profeta Isaías, alguém clama do deserto: preparem o caminho do Senhor. Abram-lhe vias direitas. Todo o vale se encherá e todo o monte será aplanado. Os caminhos tortuosos deverão ser endireitados e os pedregosos aplanados. E toda a humanidade verá a salvação de Deus. Que devemos então fazer? Sim, o que é que queres que façamos? Que raça de víboras! O que é preciso fazer? Diz-nos, qual é o caminho a seguir? O que tiver 2 capas deve dar uma a quem não tem nenhuma. E o que tiver comida deve reparti-la. Mestre, nós somos cobradores de impostos. O que devemos fazer? Não cobrem mais do que é legal. E nós? O que devemos fazer? Não tirem dinheiro a ninguém pela força ou usando de falsas acusações. Contentem-se com os vossos salários. Diz-nos, és tu, o Cristo? Eu batizo-vos com água, mas está a chegar alguém que tem mais autoridade do que eu. E eu nem sou digno de lhe desatar as sandálias. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com o fogo. Guardará o trigo no seu celeiro e queimará a palha no fogo que não se apaga. E o Espírito Santo desceu sobre Jesus em forma visível como uma pomba.
Uma voz do céu disse: Tu és o meu filho muito amado. Tenho em ti a maior satisfação. Quando Jesus começou o seu ministério, tinha cerca de 30 anos de idade. Ele estava cheio do Espírito Santo. Deixou o Rio Jordão e, impelido pelo Espírito, penetrou no deserto, onde esteve 40 dias sem comer e sem beber, e onde foi tentado pelo diabo. E o diabo disse-lhe: Se tu és o Filho de Deus, manda a estas pedras que se transformem em pão. Está escrito: nem só de pão vive o homem, mas da palavra de Deus. Então o diabo levou-o para um lugar alto e mostrou-lhe num momento todos os reinos do mundo. Dou-te todas estas nações e o seu poder e honra. Tudo isto me pertence e dou a quem eu quiser. Tudo será teu se me adorares. Está escrito: só a Deus devemos adorar e só a Deus devemos servir. Depois o diabo conduziu-o a Jerusalém, ao ponto mais alto do templo. Se és o Filho de Deus, salta, pois as Escrituras dizem: Deus enviará os seus anjos para te guardarem. Também dizem que eles te impedirão de te magoares contra as pedras. A Escritura diz: não tentarás o Senhor teu Deus. Jesus voltou a Nazaré, onde passara a sua infância. Olá. Olá. Num sábado foi como de costume à sinagoga. Pôs-se de pé para ler as Escrituras e pediram-lhe que lesse no profeta Isaías. O Espírito do Senhor tomou posse de mim e escolheu-me para trazer boas novas aos pobres. Enviou-me para anunciar a liberdade aos presos e para dar vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e para proclamar o tempo em que Deus salvará o seu povo. Ele fala bem. Esta passagem da Escritura cumpriu-se hoje, tal como acabaram de ouvir. Cumpriu-se esta Escritura? Mas só o Messias é que pode cumprir essa promessa. Mas como é que podemos saber isso? Vocês vão lembrar-se daquele provérbio que diz: médico, cura-te a ti mesmo. Faz também aqui, na tua terra, o que ouvimos que fizeste em Cafarnaum. Mas digo-vos uma coisa: nenhum profeta tem sido bem recebido na sua própria terra.
Jesus declarou ser o Messias, o ungido de Deus enviado para salvar o seu povo, mas os judeus rejeitaram-no como Messias. Quiseram atirá-lo de um penhasco abaixo, mas Jesus passou pelo meio deles